Bem, gente, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, a gente pode se resumir da seguinte forma. Colocaram acusações falsas sobre o Lula, acusaram o Lula falsamente de ser ladrão, para colocarem um homem na presidência da República e que hoje é acusado com veracidades, acusações reais de roubo ao patrimônio público. Isso que aconteceu foi uma grande manobra da grande mídia para tirar o governo popular do poder, que com certeza venceria as eleições, para colocar isso à frente da presidência do Brasil. Sempre foi um país considerado chave, né, na América Latina, e hoje é um país que está sendo ridicularizado com tanta facilidade que esse canalha roubou a nação brasileira. Eu vou falar aqui brevemente sobre uma matéria do Globo. O Globo que foi o gerador desse ovo da serpente que tanto mal fez a nação brasileira. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, para você curtir o meu vídeo, para você comentar e compartilhar. O que eu mais preciso é que você se inscreva e que você curta o vídeo, né, se possível, compartilhar também. Mas vamos lá, gente, vamos falar um pouco sobre isso, porque isso é muito grave. O que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos foram muito graves e ainda aparecerá, por mais incrível que possa parecer, aparecerá ainda pessoas defendendo a inocência de Jair Bolsonaro nisso tudo. Vão falar, não, isso foi o Cid, isso foi o Crivellati, isso foi outras pessoas, o pai do Cid, que fizeram isso. Ainda não inclui o nome do presidente. Inclui sim, eu vou chegar lá. No momento em que eu chegar lá, eu vou chamar o destaque dessa situação. Vejam bem, gente. Mauro Cid, Osmar Crivellati, que era um segundo tenente, né, e o Frederico Assef. Isso é a grande armação que todo mundo já sabe, que eles pegaram a joia, venderam nos Estados Unidos, o TCU partiu para cima, Tribunal de Contas da União partiu para cima, eles tiveram que devolver essa joia, né, de qualquer forma. Foram lá o Assef, o Frederico Assef, foi aos Estados Unidos, comprou de volta a joia, ninguém sabe de onde que ele tirou dinheiro para comprar essa joia de volta. É claro que ele tem posse suficiente para isso, mas tem que ser investigado. E aí trouxe a joia de volta, devolveu. Naquele momento, o filho dele falava que ele nunca havia visto a joia. O Malafaia garantiu também que ele jamais teve, que viu essa joia, mas ele vendeu a joia que todo mundo falou que ele desconhecia. Todo mundo não, algumas pessoas disseram que ele desconhecia saber até que existia. Então tá, então isso aí todo mundo já sabe, né? O que estava nesses conjuntos. Aí identificou-se também, gente, negociação de 4 conjuntos de joia. Quatro, pelo menos tentativa de negociação. O primeiro conjunto de joias era um joia masculino, um relógio. Não é um relógio em barata, é um relógio que custa no mínimo 5, 6 casas populares ou até mais, né? Um relógio, um anel, um terço muçulmano, que a gente fala, acho que esbarrar o nome do terço, né? Não me lembro agora como é que é o nome, a gente chama de terço muçulmano, um par de abotoadura e uma caneta. O cara presenteou uma caneta para Jair Bolsonaro, que não sabe nem escrever direito. Ok. Aí depois um outro kit, uma caneta, anel, abotoadura, mais um terço muçulmano. Acho que eles queriam converter o Bolsonaro. Um Rolex de ouro branco. Segundo kit, era uma escultura de um barco folheado a ouro. A gente fala um barco dourado, um barco folheado a ouro. E uma palmeira dourada, uma palmeira de mais ou menos uns 25 centímetros de altura, também muito bonita, duas esculturas muito bonitas. E depois um relógio, por fim um relógio Patek Philippe, que também foi essa vendida nos Estados Unidos, e o dinheiro foi para a conta do pai do coronel Mauro Cid, o general Lorena Cid, né? E a lei, o que diz a lei sobre isso? Que isso seria itens de interesse público que deveria ser incorporado ao patrimônio. Foi incorporado ao patrimônio do Jair Bolsonaro, né? Olha só, gente, o Alexandre de Moraes aceitou o argumento da Polícia Federal de que trata-se, sim, disso de uma organização criminosa.
Tá? Não é um grupo de pessoas que cometeram um delito por engano, né? Não, organização criminosa assim, que tinha como interesses 5 pontos bem específicos: ataques virtuais a opositores. Eu lembro para vocês que quando a Marielle morreu, antes de tirar o corpo dela do carro, já tinha gente ligada a essa gente fazendo fake news sobre a vida da Marielle. Ela ainda não tinha tirado o corpo dela de dentro do carro, já existia na rede social falando sobre mentiras, fake news sobre a Marielle. Tentativa de golpe e abolição violenta do Estado, que aconteceu algumas vezes, ataques à vacinação, Covid, medida sanitária, e uso da estrutura do Estado para obter vantagem. Eu falei 5, mas são 4. São 4 itens onde essas pessoas se concentravam para fazer os seus atos criminosos, né? Outra coisa que ficou muito claro, e aí sim mostra diretamente a culpa do Jair Bolsonaro, envolvimento direto do Jair Bolsonaro nesses crimes, que todo mundo já sabia, mas se a Polícia Federal disse, olha só, tudo a venda desses bens, esses valores foram incorporados ao patrimônio do presidente sem usar o sistema bancário, que era para não chamar a atenção, que era para não ficar ali a prova bem declarada. Mas se a Polícia Federal já garante que isso foi feito, e isso foi incorporado ao patrimônio do ex-presidente sem passar pela formalização bancária, vamos dizer assim, eles estão falando isso porque eles já sabem como é que foi feito. Então já existe sim prova para botar o Jair Bolsonaro na cadeia. A qualquer momento isso deve acontecer. Claro que isso pode gerar uma comoção nacional dos seus gados, seguidores, né? E aí pode ser que ainda se espere um pouco mais. Eu acho que o único motivo para esse cara ainda não estar no fundo da cadeia da Papuda de Bangu é porque isso ainda pode gerar uma comoção entre seus loucos seguidores, seus idiotas seguidores, por isso são chamados de gados, né? E aí então se assegura um pouco mais para que jogar mais crimes na mídia que esse camarada cometeu, para que as pessoas comecem a entender, falando, realmente não tem como, ele realmente é criminoso. Esses presentes começaram a ser vendidos em junho do ano passado, quando ele ainda era presidente. E outra coisa, gente, joias roubadas, que isso é roubo, não tem outro nome, também saíram do Brasil no avião presidencial que seguiu de Brasília para a Flórida em 30 de dezembro de 22, quando todo mundo imaginava que ele estava fugindo para não passar a faixa. Na verdade ele estava roubando o tesouro nacional, o povo brasileiro, tesouro histórico, né, que eu digo, nacional, através do próprio avião das Forças Armadas. Muitos militares envolvidos nisso, inclusive dos nomes dos militares que estão envolvidos nisso, não citou o nome de Bento Albuquerque, que foi aquele senhor que tentou por várias vezes pegar a joia, que trouxe uma outra joia que passou direto sem ser declarada na alfândega do aeroporto, se não me engano, de Guarulhos, em São Paulo. São muitos crimes que esse pessoal cometeu, todos eles em nome de Jair Bolsonaro. Não é justo que essa gente pague, é justo que eles paguem, mas não que eles paguem sozinhos. Bolsonaro tem que ir para a cadeia e pegar uma pena exemplar. Até a mulher dele está envolvida. Houve já um áudio que foi flagrado do Mauro Cid dizendo que uma das joias foram para a mulher. E já existe uma informação de que o filho dele, Renan, também escolheu uma joia e levou para si. Escolheu uma joia que estava no gabinete de documentação histórica e pegou para ele. Gente, crimes gravíssimos cometidos contra o Brasil e que precisam sim ter uma punição adequada. E outra coisa que eu sempre digo, nós nunca saberemos o quanto esse camarada roubou. Nunca saberemos. Nós poderemos recuperar muita coisa, mas ainda não saberemos se foi tudo. Nunca nós vamos saber disso. Por enquanto, gente, eu fico por aqui, que o vídeo já se estendeu bastante. Mas, assim, a qualquer momento a gente pode voltar com novas informações, né? E eu acredito até que, sei lá, de repente pode até acontecer uma prisão desse canalha ladrão que arrasou o Brasil de várias formas, inclusive roubando. Fico por aqui, mas não sem antes pedir para você curtir o vídeo, para você comentar, para você compartilhar e principalmente se inscrever. Um grande abraço.